Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde você está nos assistindo nesse momento. Nós hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de história, nossos vídeos sobre história. Nós falamos da Revolução Francesa, falamos de Robespierre, falamos de Luiz XV e sua esposa que perderam a cabeça, né, a Maria Antonieta. Nós falamos também de Napoleão Bonaparte, né? E na cronologia nós chegamos, né, agora às revoluções de 1830 e 1848. Pessoal, a importância, né, é que dessa data, né, lembre das datas, né, guarde as datas 1830 e 1848. Foi a época onde o povo começou a se levantar novamente, né, contra, né, os reis que tentaram apagar a revolução, né. Mas a revolução ela vem mais forte ainda, né, porque você mata homens, mas não mata a ideia, e a ideia já estava espalhada pelo mundo. A ideia espalhou por vários países da Revolução Francesa, tá bom? Então, vamos ser direto, tá bom? Vamos falar na lata, né? Que depois do Congresso de Viena, os reis da Europa acreditavam que tinham restaurado a ordem para sempre, né? E as monarquias voltaram ao poder, né? Revoluções foram proibidas e qualquer sinal de rebelião era reprimido, né, com força durante anos. Parecia que o antigo regime havia vencido. Perdeu uma pessoa aqui, minha gata ela foi sentar aqui e deu uma atrapalhada aqui, mas tudo bem, né? Vamos continuar, que eu tenho 9 gatos, né? Então a gente tem que ficar se ajeitando aqui entre aula e gatos, né? Mas por baixo da superfície o descontentamento crescia, as ideias de liberdade, igualdade, nacionalismo não tinham desaparecido, né? Elas estavam vivas nas universidades, nos jornais clandestinos e nas conversas do povo. Jovens trabalhadores e até parte da burguesia começaram a questionar por que reis ainda governavam sem ouvir a população, né? Voltou o absolutismo, né? Por que eles governavam sem a participação do povo, né? Em 1830, a tensão explodiu na França, né? O rei Carlos X, né, tentou restaurar o absolutismo, limitando a liberdade da imprensa e dissolvendo o parlamento, né? A reação foi imediata. Barricadas surgiram nas ruas de Paris e a população se levantou novamente. Após 3 dias de combate, o rei foi derrubado. Mais um rei derrubado na França. Eita, França! A França tem história, né? Hoje nós vivemos em democracia devido à França, essas revoluções, né? Um novo monarca assumiu, né? Esse episódio ele ficou conhecido como a Revolução de Julho, né? Que foi derrubado esse rei, mas o novo monarca assumiu, mas agora sob uma monarquia constitucional com poderes limitados. Foi um aviso claro para toda a Europa: o povo ainda tinha força. O rei não podia mandar sozinho, o rei não podia tomar suas decisões sozinho, o povo ainda tinha força. Isso aí, olha a importância disso, pô. A chamada revolucionária se espalhou, movimentos semelhantes ocorreram na Bélgica, que conquistou sua independência dos Países Baixos, e em outras regiões onde povos queriam autonomia e direitos políticos. A ideia da Revolução Francesa ela se espalhou pelo mundo, né? Mas a explosão mais intensa viria quase 2 décadas depois. Ela viria 2 décadas depois.
Em 1848, guarde as datas, anote as datas, tá? E pegue aí seu caderno, aí sua caneta e anote tudo aí que a gente tá falando, tá bom? Em 1848, uma onda de revoluções varreu praticamente toda a Europa, né? França, Alemanha, Itália, Áustria e outros territórios foram sacudidos por revoltas simultâneas. Por isso, esse período ficou conhecido como a Primavera dos Povos. Nós vamos debulhar um pouquinho depois sobre a Primavera dos Povos. É um ponto importante. Anota aí a Primavera dos Povos, tá bom? Trabalhadores exigiam melhores condições de vida. Liberais exigiam constituições e parlamentos. Nacionalistas exigiam a criação de países independentes, como Alemanha e Itália, que estavam divididas em estados, que estavam divididas em vários estados, né? Na França, o rei Luís Felipe foi derrubado e uma nova república foi proclamada. Outro rei, o terceiro rei derrubado, né? Então, se olha a força do povo, né? Na Áustria, o poderoso chanceler Metternich, símbolo da repressão pós-Napoleão, foi forçado a fugir. O sistema criado no Congresso de Viena começava a desmoronar. Aquele Congresso de Viena, aquela reunião desmoronou porque o povo estava nas ruas, o povo estava tomando poder, o povo estava tomando a força, né? Apesar da força inicial, muitas dessas revoluções foram derrotadas ou enfraquecidas, mas elas não acabaram, né? Exércitos fiéis aos reis retomaram o controle em vários lugares, mas algo havia mudado para sempre. Algo havia mudado para sempre. Os povos da Europa haviam mostrado que não aceitariam mais ser governados sem voz. Eles não aceitariam mais, eles mostraram que eles não iam ser mais governados sem voz, sem ser ouvidos, né? As revoluções de 1830 e 1848 provaram que as ideias da Revolução Francesa não podiam ser enterradas. Elas continuavam vivas e moldariam o futuro do continente. O século XIX seguiria marcado pela luta entre monarquias tradicionais e movimentos que defendiam liberdade de direitos e nações independentes. A tentativa de apagar a revolução havia falhado. A história havia apenas a história estava apenas começando, né? A história ela estava apenas começando. É muito forte o que aconteceu na França. Nós devemos muito o que aconteceu na França. Teve seus erros, seus acertos. A Revolução Francesa ela errou bastante, né? Ela acertou muito, mas se nós vivemos em democracia, numa democracia hoje, nós devemos muito à França, essa revolução, a revolução, né? E nós vamos falar sobre a Primavera dos Povos também, né? Que é importante, tá bom? Fica conosco para os próximos vídeos, aprenda conosco, se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha para mais histórias sem complicação.